noite, família. Nós vamos dar início nesse momento. A palavra do Senhor no Salmo de número 24 diz assim que o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Nós cremos na soberania deste Deus, um Deus que não apenas nos criou, nos formou, mas é um Deus que tem nos sustentado, é um Deus que tem nos mantido de pé. E nós nos reunimos nesta noite como família, como igreja, para louvarmos o nome do Senhor. Nós sabemos que Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus que está em todos os lugares, mas nem em todos os ambientes, nós percebemos a manifestação do poder de Deus. Mas nós vamos clamar nesta noite que o Senhor venha com a sua presença manifesta sobre nós, que possamos sentir neste lugar, neste ambiente, a presença do Senhor. Você que nos assiste nesta hora, que na sua casa o Espírito Santo também tenha a liberdade de entrar e fazer morada e trazer profundas revelações ao seu coração, à sua família. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, Tu és soberano, ó Deus, Tu és excelso. Senhor, nós declaramos a Tua majestade, ó Deus, nós declaramos a Tua grandeza. Pai, nós clamamos, Senhor, ser propício a nós, ó Pai, neste lugar, ó Deus. Senhor, vem com a Tua presença, Senhor, sobre nós, ó Deus. Pai querido, venha aquecer os nossos corações, ó Deus, com o fogo do Teu Espírito. Ó Deus, vai dando ordem aos Teus anjos, ó Deus, a pelejar em favor do Teu povo, Senhor. Deus, nós erguemos neste ambiente um trono de louvor, de adoração ao Senhor, pois só Tu és digno, ó Deus, de toda honra e de toda glória, Senhor. Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio, Pai. Ministra, Deus, sobre nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, os lares, ó Deus, que estão ouvindo, ó Deus. Pai, nós declaramos, ó Pai, a casa é Tua, Deus. Senhor, os nossos corações pertencem ao Senhor, Deus. Pai, Tu tens liberdade, ó Deus, em nossas vidas, Deus. Flui, Espírito Santo. Flui, Senhor, neste lugar. Em nome de Jesus, Deus. Mistério de Tua glória.
poder, querido, no sangue de Jesus, para nos perdoar, para nos purificar. Que eu e você possamos dar essa liberdade ao Senhor nesta noite. Desde que o Senhor tenha a liberdade de limpar a casa, de tirar tudo aquilo que tem impedido ou atrapalhado a nossa comunhão com Ele. Nós vamos declarar: você é bem-vindo aqui, Senhor. A casa é sua. Aleluia. Jesus.
do Senhor as águas mais profundas. Aleluia. Deus de maravilha.
promessas do Senhor, elas são fiéis e verdadeiras. A palavra dele diz em Isaías: desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, daqueles que nele confiam. Então, querido, se a sua confiança está no Senhor, aquieta o seu coração, descansa, porque você tem um Deus forte que está pelejando, que está trabalhando em seu favor. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho, querido, sobre o propósito de Deus. Vamos compartilhar aqui sobre o estar no centro da vontade do Senhor, né? E para isso nós vamos usar aqui do texto de João, que se encontra no Evangelho de João. João capítulo 21 é a base do nosso estudo nesta noite. E aqui nós vamos extrair algumas lições muito importantes, pensando um pouquinho sobre o estar no centro da vontade do Senhor, o estar dentro do propósito de Deus. Eu quero fazer a leitura deste texto. Evangelho de João capítulo 21 diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Respondeu: não. Então Jesus disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Aleluia. Queridos, diante deste texto me vem a seguinte pergunta: será que temos vivido o propósito de Deus? Será que podemos afirmar que nós, hoje, nos encontramos no centro da vontade de Deus? Será que eu posso afirmar, eu e minha casa, nós servirmos ao Senhor? É fundamental para nós identificarmos o propósito de Deus para as nossas vidas. E quando então nós entendemos qual é a missão de Deus, ou qual o propósito pelo qual Deus nos criou, Deus nos trouxe a essa terra, nós precisamos viver este propósito. Nós precisamos cumprir o ID de Jesus, a missão de Jesus. Interessante que quando nós pensamos
na vontade do Senhor, a própria palavra do Senhor em Romanos 12, o verso 2, vai afirmar para nós que a vontade do Senhor ela é boa, é perfeita e ela é agradável. Mas mesmo sabendo disso, querido, eu percebo que ainda assim tem sido um grande desafio para nós, igreja do século 21, cumprirmos o propósito do Senhor. Mesmo nós sabendo que a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável, ainda assim tem sido desafiador estarmos no centro da vontade do Senhor. Aí eu faço a seguinte pergunta: o que você acha que contribui para esse distanciamento da vontade do Senhor, ou este afastamento do propósito de Deus? O que tem contribuído para que eu e você, para que a igreja, para que a sociedade, para que nós não estejamos no centro da vontade do Senhor? Aí, querido, de forma mais ampla aqui, eu quero pensar nas circunstâncias. E eu gosto muito do termo, da palavra circunstância, porque os nossos problemas, eles não são iguais. Todos nós temos problemas, todos nós temos situações difíceis, e quando eu digo circunstâncias, de alguma forma, algo vai trazer aí, vai remeter à sua memória uma situação difícil. E em muitas situações, querido, as circunstâncias, elas têm nos afastado do propósito de Deus, elas têm nos distanciado ou nos impedido de estarmos no centro da vontade de Deus. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós não devemos andar por vista, ou seja, eu não posso andar segundo aquilo que os meus olhos contemplam. Eu e você, nós precisamos andar por fé. É de fé em fé, é de glória em glória, e assim, querido, nós vamos rompendo, assim nós vamos vencendo, e cada dia nós vamos nos tornando mais semelhantes ao Senhor, a cada dia nós vamos entrando dentro do propósito pelo qual Deus ele nos criou. Esse texto que nós lemos é um texto riquíssimo, e como eu gosto deste texto, querido. O contexto aqui, Jesus, ele havia dado uma ordem para os seus discípulos. E a ordem que Jesus havia deixado para eles era que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos. Mas infelizmente, talvez pela necessidade ou pela demora do cumprimento da promessa, porque ali havia uma promessa, Pedro ele resolve pescar. Pedro ele resolve voltar, querido, à antiga vida. Olha a profundidade disso. E veja que quando Pedro ele decide voltar à antiga vida, Pedro ele não vai sozinho. Aí, querido, aqui está um grande perigo: retroceder. Aquele que pôs a mão no arado e olha para trás, diz o Senhor, não é apto do reino. Um grande perigo, querido, voltar à antiga vida. A promessa era que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. O primeiro dia já havia passado, o segundo dia havia passado e nada aconteceu. Certamente os discípulos eles foram tomados ali por um sentimento de decepção, por um sentimento de tristeza, de angústia. E eu posso talvez afirmar para você nesta noite que Pedro estava profundamente decepcionado, profundamente desmotivado. E no meio da desmotivação dele ele diz assim: vamos voltar. Eu vou voltar à minha antiga vida. Pedro diz: eu vou pescar, ou seja, vamos pescar. Era como se Pedro estivesse dizendo assim: acabou. O mestre está morto. O mestre não vai voltar. Aquilo que ele disse para nós não vai acontecer. E Pedro, querido, ele regressa à antiga vida. Quem era Pedro? Pedro ele era pescador, querido, e o que ele fala aqui? Vamos pescar. Muitos
por causa de uma decepção, muitos por causa de uma frustração, muitos por causa de uma desmotivação, querido, estão voltando às antigas práticas, estão voltando, indo caminho a Emaús, estão abandonando o propósito de Deus, estão deixando as promessas do Senhor. Eu vou voltar à minha antiga vida. Deixa eu ligar para aquela ex-namorada que eu não ligo há muito tempo. Deixa eu ligar para aquele amigo de bar que eu não ligo há muito tempo. Entenda, querido, você pode até estar frustrado por alguma circunstância, angustiado, desmotivado. E talvez diante de tudo isso que você está vivendo, dentro de você, você está dizendo assim: eu vou voltar, eu não vou servir mais. Mas saiba, querido, que ainda nesta noite, Jesus, Ele quer te resgatar. Amém. Ainda nesta noite, Jesus, Ele está indo ao seu encontro, assim como Ele foi ao encontro daqueles discípulos naquela praia, assim como Ele foi ao encontro daqueles discípulos no caminho de Emaús. Jesus está indo ao seu encontro, querido. Quando os discípulos vão pescar, eles saem do propósito de Deus. E o propósito de Deus para eles ali era que eles permanecessem, mas eles decidiram sair do propósito de Deus. Aí, com base aqui neste texto, nós vamos entender que quando nós saímos do propósito de Deus, há algumas consequências, por nossa decisão. Quando saímos do centro da vontade de Deus, as coisas elas começam a desandar, querido. As coisas elas passam a não dar tão certo como estavam dando. Notem comigo o verso 3, diz assim: e naquela noite nada apanharam. Naquela noite nada apanharam. Embora, queridos discípulos, nós sabemos aqui, embora fossem pescadores profissionais, eles sabiam exatamente qual era a melhor hora para pescar, eles sabiam o melhor local para pescar, mas naquela noite, diz o texto bíblico, nada apanharam. Por quê, pastor? Porque eles saíram do propósito de Deus, eles deixaram de estar no centro da vontade de Deus. Assim, querido, também é com a gente. Deus, Ele tem propósitos em nossas vidas, e em muitas situações nós entendemos isso, nós sabemos da chamada que Deus nos fez um dia, e mesmo assim, diante de algumas situações, nós nos distanciamos do Senhor, nós saímos do propósito de Deus. Pastor, mas eu não estou em comunhão, pastor, eu não estou na presença, mas eu estou bem, pastor. E se eu disser para o Senhor que mesmo sem estar em comunhão, pastor, eu estou bem financeiramente, estou bem profissionalmente, estou bem emocionalmente. Entenda, querido, ouça isso daqui. O pior fracasso de um ser humano é fazer sucesso onde Deus não te colocou. O pior fracasso é você fazer sucesso em um lugar onde não foi Deus quem te colocou. É como, querido, colocar uma escada em uma parede alta e você subir de forma frenética, você subir de forma desesperada, com toda a sua força, colocando ali todo o seu empenho, para descobrir que depois de todo o esforço, você estava na parede errada. Não queira ter sucesso onde Deus não te colocou, querido. Quando não caminhamos no centro da vontade de Deus, nós não conseguimos ver as manifestações do poder de Deus, nós não conseguimos perceber a ação de Deus, não conseguimos ouvir Deus falar. Os discípulos não reconheceram que era Ele.
os discípulos não reconheceram que era ele. Querido, neste período aqui, Jesus já havia aparecido aos discípulos por 2 vezes, e mesmo assim, eles não reconheceram que era Jesus. Aí, querido, quando eu olho para nós, assim somos nós. Quando caminhamos longe da presença do Senhor, querido, nós não conseguimos ver a manifestação da graça de Deus. Nós não conseguimos ouvir Deus falando conosco. Parece que perdemos a sensibilidade. O Senhor está falando, o Espírito Santo está tocando naquela pessoa que está ao seu lado. Você está vendo que há um quebrantamento, há um derramamento naquele momento, mas você não sente nada. O ambiente parece que ele foi tomado pela glória do Senhor, mas você não sente nada. Porque você decidiu sair do propósito de Deus. Porque você decidiu sair do centro da vontade de Deus, querido. Aí você se torna um crítico. Nada agora está bom para você. O louvor está frio. A palavra, a pregação é chata. O culto já não te alimenta mais. Porque você saiu do propósito de Deus. Os discípulos andaram, caminharam com Jesus, aproximadamente, querido, 3 anos e meio, ouvindo a respeito do reino. Eles presenciaram milagres, eles presenciaram maravilhas, mas quando Jesus ressuscita e se aproxima deles, eles não reconheceram Jesus. Assim somos nós, querido. Quando caminhamos longe da presença do Senhor, nós não conseguimos ver a manifestação da graça dele, nós não conseguimos ver o favor de Deus sobre nós. Quando caminhamos fora da presença do Senhor, nós nunca temos nada para oferecer ao Senhor. Olha a pergunta de Jesus para os discípulos aqui no verso 5. Jesus diz assim: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Jesus se aproxima e pergunta a eles se havia algo de comer, e eles disseram: não. Na verdade, querido, Jesus ele não precisava de pão e peixe nesta hora. Jesus ele só queria chamar a atenção dos seus discípulos. Jesus só queria que eles voltassem a olhar para ele. Porém, os discípulos neste momento, eles não tinham nada para oferecer a Jesus, querido. Da mesma forma, quando nós estamos longe do propósito de Deus, quando nós saímos do centro da vontade de Deus, nós não temos nada para oferecer ao Senhor. Não queremos mais participar dos cultos, não queremos mais contribuir para o reino, porque nós decidimos, diante de uma situação, nos distanciarmos do Senhor. O que temos nós oferecidos ao Senhor? Querido, olha com grande graça, Ele nos alcançou. Quem era você? Ei, nada. A palavra diz, Ele nos tirou, querido, do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Estávamos antes, como diz o salmista, num poço de lama, no lamaçal do pecado, mas Ele nos resgatou. E o que eu e você temos ofertado a Ele nesta noite? Fazendo pirraça na presença do Senhor, fazendo bico com o Senhor, como se Deus fosse brincadeira. Todas as vezes que nós nos distanciamos do propósito de Deus, querido, nós não teremos nada para oferecer ao Senhor. Sem dúvida que o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Amém. O melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, a oração, a adoração,
o louvor, o serviço ao reino, tudo isso, querido, se torna um fardo. Tudo isso se torna um peso. Não queira, querido, sair da presença dele. Não podemos deixar que o tempo, não podemos deixar que as circunstâncias, que as decepções, que as tristezas, que tudo isso nos afaste dele. Não permita. Quem nos separará dele, do amor de Deus? Será tribulação, angústia, dor, perseguição? Ah, querido, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Mais uma vez, querido, mais uma vez, Jesus, ele nos convida a caminharmos no centro da vontade dele. Sabe, querido, Jesus, ele quer manifestar a graça dele na minha vida e na sua vida. Talvez essa seja a noite. Talvez este seja o momento propício. Para quê, pastor? Para você dobrar o seu joelho, para você se voltar à presença dele, para você se quebrantar em arrependimento na presença dele. Não se envergonhe dele, porque ele não se envergonhou de mim, de você. Não se envergonhe de Jesus. Talvez ele preparou esta noite para que você volte à essência, para que você volte ao primeiro amor, para que o seu coração volte a aquecer, para que você volte a ter prazer em meditar na palavra dele, em levantar um momento de glorificação ao nome dele, porque você um dia entendeu, querido, que ele tem um propósito na sua vida. Talvez você não sabe como, mas você saiu do propósito. Mas hoje é tempo, querido, de você voltar ao propósito dele. Ei, você é a casa, querido, que Jesus quer fazer morada. A promessa do Senhor para a sua vida, ela está de pé. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Entenda, querido, ele é Deus de promessa. Não jogue fora o que Deus preparou para você. Não troque as suas promessas por um prato de lentilha. Ainda é tempo, querido, de voltar. Nós vamos encerrar, querido, este momento. Mas se você desejar, aqui nessa sala, ou dentro da sua casa, você tem a oportunidade de se voltar a Ele nesta hora. Aleluia. Nós vamos cantar mais uma canção, querido. Que você aproveite este momento para rasgar o seu coração na presença dele. Que você aproveite este momento para reconhecer que você depende dele. Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus
Perdoa-nos, ó Deus, quando nós saímos, ó Deus, do teu propósito. Perdoa-nos, ó Pai, quando não temos força, quando somos fracos, ó Deus, o bastante para não permanecermos, ó Pai, no centro da tua vontade. Senhor, obrigado, ó Deus, porque tu és fiel, Senhor. Ó Deus, mesmo quando nós nos mostramos infiéis, Deus, o Senhor permanece fiel, Senhor. Obrigado, Pai, por tuas promessas, ó Deus. Senhor, nós cremos, ó Pai, nesta palavra. Senhor, nós cremos, ó Deus, que o Senhor vive, que o Senhor reina. E por isso, Pai, a esperança. Por isso aqui nós estamos proclamando, ó Deus, a esperança no Senhor, Deus. Senhor, eu quero clamar nesta hora, Deus, por este lar, Senhor, que nos recebe nesta noite, Deus. Ó Deus, que as tuas bênçãos venham sobre este casal, Deus. Pai, que o Senhor venha inundar, ó Pai, este ambiente. Ó Deus, eu te louvo por cada família representada aqui nesta hora. Ó Deus, cada lar, meu Deus, que está nos ouvindo neste momento. Pai, que o teu amor, ó Deus, nos alcance. Que a tua graça seja revelada, Senhor. E onde eles estiverem, Deus, assim como temos nós sentido a tua presença aqui, Deus, que essas famílias também sintam, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Ah, Deus, obrigado, Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado, Jesus. Sabe, querido,
já tenha desistido de chamá-lo de pai, Ele nunca desiste de você como filho. Não é, Deus? Aleluia. Ainda que você já tenha soltado a mão dele e tenha regressado à antiga vida, Ele não desiste de você. Ele foi àquela cruz por você, por amor a mim, por amor a você, querido. Ele cumpriu o projeto de salvação e hoje eu e você temos acesso à sala da graça, à sala do trono. Nós temos acesso à presença dele mediante a nossa fé, querido, no sacrifício de Jesus, aquilo que ele fez por nós. Mas eu e você precisamos decidir. Nós precisamos nos posicionar. Eu vou voltar ao propósito, sim, porque eu creio naquilo que Deus me falou. A maior revelação, querido, está aqui, ó, palavra do Senhor. Ouça o que o Senhor diz a seu respeito. Você é filho amado, você é filha amada. Que Deus te abençoe. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu lar, em nome de Jesus.